Fala aí, galerinha! Tudo beleza com vocês? Rick Tatuarte na área de novo aqui no YouTube, trazendo mais esse vídeo pro canal. Já sabe, né? Não é inscrito ainda aí, então faça favor, se inscreva aqui no canal, dá um like aí, um joinha aí se curtiu o vídeo, clique no sininho para receber as notificações. Lembrando, agora mais importante ainda que você tenha que colocar as notificações lá, porque eu estou fazendo algumas lives tatuando, né? Ontem eu fiz uma, semana passada eu fiz uma, né? E isso é muito importante para você que quer ver o Rick tatuando em alguns momentos, tá? Então, lógico, depende muito do cliente que eu vou atender, depende muito da ocasião, da tatu que eu vou fazer, da disponibilidade para eu poder filmar. Então, tendo isso, farei a live aqui e você será notificado no e-mail. Então, antes de mais nada, vamos bater um papo aqui legal depois da vinheta. Roda aí! Então, galera, antes de mais nada, lógico, depois de todo o recado que eu já dei anteriormente, eu quero agradecer agora a galera que estava ontem comigo. Eu fiquei até a 1h30 mais ou menos da manhã tatuando. Não deu pra filmar até o fim da tatu porque a merda do celular ficava caindo a bateria toda hora. E justo no finalzinho caiu e eu já tava cansado, precisava terminar a tatuagem. Então não deu pra filmar, mas praticamente eu filmei a tatuagem inteira. Eu fiz em 2 vídeos aí por conta também de ficar caindo a bateria do celular, o carregador estava mal contato, eu não percebi, vocês me perdoem. Então com isso não estava carregando, e aí caía, eu tinha que esperar carregar e retomava. Enfim, acabou que dividiu em 2 vídeos aí. Então, mas deu para sacar bastante coisa, deu para bater um papo com muita gente. Teve uma hora lá que teve um pico que teve quase 200 pessoas online comigo ali. E também me perdoem aquelas que mandavam mensagens pra mim e de repente eu não podia responder. Não é porque eu ignorei, tá? É que às vezes o texto ficava passando muito rápido das mensagens e não dava tempo. Tanto que o meu cliente que estava lendo as mensagens pra mim, em alguns momentos não dava. Era um descuido que ele dava, a mensagem sumia da tela e não dava pra ler antes para poder responder vocês. Mas fiz o possível, porque eu estava tatuando, então eu tinha que me tatuar e me desdobrar ali para dar atenção para vocês. Mas desde já agradeço muito, porque teve muitas pessoas que era 1h20 da manhã, tava lá online comigo. Então achei isso muito interessante, muito bacana, a galera falando, manda um salve pra Bahia, manda um salve pra Pernambuco, pro Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, todo mundo. Fiquei muito feliz em saber que eu tava com um pouquinho de cada lugar desse país aqui, compartilhando e trocando ideia comigo, né? E espero ter ajudado aí a galera que fez as perguntas, eu respondi da melhor maneira possível, beleza? Então, voltando hoje um assunto que eu já queria falar antes, que já é uma pergunta recorrente, é sobre utilizar imagens de tatuagens ou desenhos de terceiros para fazer tatuagem. Sim, por quê? É óbvio que acontece que os clientes devem chegar até o estúdio de vocês com uma proposta, uma ideia, uma imagem que ele pegou no Pinterest, uma imagem que ele pegou no Google, ou mesmo até de um site ou de uma página de algum tatuador. Ele gostou tanto daquela tatuagem que ele quer nele. Aí ele vai procurar um tatuador e vai o quê? Mostrando a imagem que é de uma outra tatuagem, né? E ultimamente eu tenho consertado muita tatu. Consertado mesmo, porque não estava legal. E as pessoas me procuraram, pô, Rick, dá para dar um jeito aqui? A gente vai lá e tenta dar um jeito da melhor maneira possível. E eu percebi que na grande maioria das vezes, a referência que, quando eu perguntar para o cliente, você tem a referência que o tatuador usou para eu poder analisar, para ver o porquê que ele chegou nisso, né? E aí a hora que eu ia ver a referência era a foto de uma tatu, que a pessoa pegou na internet, etc e tal. Aí que tá o problema, né? Quando você vai pegar uma referência de uma tatu, por exemplo, o cara fez no braço, né? Aí a gente tem essa curva do braço, etc e tal, e todo mundo sabe que quando você faz a foto, não dá para ver todo o desenho. Você, né, por conta da curvatura do braço, etc e tal. Você teria que fazer uma releitura para colocar nas dimensões corretas e muitos não fazem. Tenta pegar a imagem do jeito que está, imprime na impressora lá e tira o decalque da forma que está lá. Com isso você vai ter um desenho fora, você vai ter um desenho totalmente desproporcional. Além de você copiar uma tatuagem de um outro artista, você fez um trabalho errado, feio, né? Então, galera, não façam isso, tá? Agora, se o cliente veio com a ideia de fazer aquele trabalho, é uma referência do que ele quer, não tem problema usar referência dos tatuadores. Eu uso referência dos tatuadores para aprender. Olha como ele fez o preto, olha como ele fez o colorido, né? Ou então, olha a perfeição do realismo desse cara. Para mim são referências,
né? Então é óbvio, não tem problema. Desde que não seja uma cópia mal feita. Não vai copiar o desenho dos outros, né? Então, o que acontece? Com isso, você acaba se queimando, você não vai fazer um trabalho legal, essa pessoa vai procurar um outro artista e ela vai comentar que o seu outro artista, quem foi que fez, que eles falam, por mais que você não pergunte, eles falam, foi o fulano que fez. Então, não façam. O que eu sugiro para vocês, tá? Como uma forma de ajuda, tá? Faça você uma releitura, né? Esse trabalho que eu postei aqui ontem, que eu fiz a Tattoo de ontem, a live, é uma releitura. O cliente me veio com uma imagem de uma tatuagem, que por sinal depois eu descobri que é de um tatuador aqui da minha cidade de Campinas, eu nem sabia. Mas o que eu fiz? Eu usei o mesmo elemento e as mesmas colocações de imagem que o cara colocou, que depois eu fui ver que não era só ele que tinha feito isso, tinha vários no Google parecidíssimas, que provavelmente ele também usou. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma outra foto, uma imagem da flor, que é com notas de dólar, mas fui lá no Photoshop e joguei lá. Depois eu peguei um relógio. Aí eu peguei um relógio fiel. Eu vou postar essa imagem aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem, que aí fica mais fácil. Esse relógio, eu peguei um relógio da internet. E os dados também, eu peguei uns dados e são dados diferentes quando eu peguei, então eu mudei a posição deles, etc e tal, né? E ainda foi meu irmão, que trabalha com artes gráficas também, então com isso ele foi lá e fez a montagem para mim, né? Aí fez esses efeitinhos e tal, então a gente fez toda essa montagem do zero. Lógico que eu me baseei na referência que o cliente queria, de como ele queria, né? Afinal de contas, o cliente ele procura também da forma que ele quer, e não tem que ser do jeito que o tatuador quer, tem que ser do jeito que ele quer. Porém, vale aqui deixar bem claro que o tatuador tem como obrigação em sugerir local, né? Às vezes o cara não tem experiência para falar, e às vezes ele fala, eu quero esse desenho nas costas. Só que você, como um tatuador experiente, você sabe que não vai ficar bom nas costas, né? Pela dimensão, formato. Você fala, cara, vamos fazer no braço, vai ficar muito melhor, né? Sempre funciona, cara. Pra mim sempre funciona. Dificilmente o cara bate na mesma tecla. Por quê? Porque se você fizer errado, amanhã ele vai falar, porra, não devia ter feito aqui. O tatuador nem me falou nada, entendeu? Agora, se você trocou uma ideia com o cara, ele vai te procurar e falar assim, porra, cara, bem que você falou, devia ter feito lá, realmente não ficou legal. Bosta, né? Mas ele sabe que você fez o certo. Você conquistou o cliente, você conquistou um amigo, enfim, né? Então, com isso, sempre sugira o local certo, a tatuagem, sempre faça uma releitura, encaixe e tente deixá-la mais exclusiva possível, para que o cliente também não veja a tatuagem dele em outras pessoas, tipo, que seja exclusivo dele, ele vai ficar feliz com isso também, né? Até porque na hora de você desenvolver a tatuagem, vai ter coisas que você vai colocar o seu toque, sabe? Essa tatu mesmo, eu deixei em alguns pontos mais escura, porque eu sabia que na hora que cicatrizar vai perder um pouco do preto e vai ficar muito acinzentado, então eu queria mais escuro aquele pedaço. Então é o tato que você vai adquirindo, né? Quanto a desenhos de outros artistas que postam, né? Tem até artista que tira foto no ângulo, tal, justamente para ninguém pegar dele. Galera, é foda isso, sabe? Se vocês às vezes não é tão difícil encontrar esse artista, se possível, para ver se ele dá uma autorização, bate um papo com o cara, tal, para não ter um constrangimento. Eu já tive uma vez, eu fiz uma Lotus que uma moça me trouxe o desenho que ela pegou no Pinterest, e aí ela trouxe, e aí depois que eu postei a imagem no meu Facebook, eu não lembro onde foi, que eu postei em algum grupo de tatu, apareceu a moça, só que ela foi super gentil comigo, né? Ela é daqui de São Paulo, e ela falou assim, poxa cara, esse desenho é meu, a tatuagem ficou linda, mas o desenho é meu. Aí eu respondi super sem graça, falei, nossa mano, nunca aconteceu isso comigo. Aí eu falei, nossa, você me desculpa, é que a cliente trouxe esse desenho, e ela trouxe a imagem, possivelmente ela deve ter pego do Pinterest, eu não sabia quem era o dono, porque tem muito artista gringo e tal, aquela galera que joga imagens lá, então você não vai saber de quem é, né? E ela cantou e falou assim, não, tudo bem e tal. E como era uma Lotus que era toda cheia de detalhes, ela me aconselhou, ela falou, olha, na hora de você fazer todos os detalhes, não faça todos, né? Tire alguns, porque na hora que cicatrizar a tatu, esses traços vão dar uma engrossada e vai ficar meio embananado. Dá uma limpada na imagem e tal, vai ficar melhor o seu trabalho. O que eu fiz? Enquanto eu conversava com ela, eu corri na imagem, peguei o telefone dela, peguei o Facebook dela e linkei e coloquei desenho da artista fulana de tal, babá, babá. Ou seja, eu executei a tatuagem, mas o desenho é dela. Então eu dei o crédito para ela. Com isso a gente acabou fazendo no momento, porque eu perdi contato, mas no momento a gente fez uma amizade, ela agradeceu, obrigado por ter feito referência tal e por ter me dado, né, no caso,
as referências do trabalho, e, enfim, né? Porque com certeza tem muitos que não fazem, ignoram e tal. Então é isso, né? Hoje em dia é muito difícil, a internet está aí, então milhares de imagens, difícil saber de quem é, e os clientes vêm com essas imagens prontas. No passado, desde que eu me conheço por gente que eu gosto de tatuagem, muito antes de eu ser tatuador, nós usávamos, nós não, né? Os tatuadores usavam referências de quê? De séries de desenho que outro xerocava do fulano que era xerox do xerox. Então não muda muita coisa, né? Tipo, por exemplo, o Mordente era um cara que tinha muita série na época, oriental, tinha aquelas índias, que já foi feita aquela releitura daquela índia de tanto jeito, né? E os estúdios viviam pegando um xerox do outro. Um comprava a série e distribuía para mais 10 tatuadores. Ou enfim, ou pegava de revistas e comprava uma revista, pagava R$10 e lá tinha meia dúzia de desenho, aí separava as páginas dos desenhos, ou seja, sempre foi pego o desenho de algum artista e não pago nada para ele. Não adianta a gente tentar falar que no passado era diferente, que talvez lá em 1940, 50 que o tatuador criasse do zero. Mas, infelizmente, sabemos que não é assim no dia a dia, né? Principalmente no trabalho da tatuagem comercial, né? Agora, a tatuagem mais, vamos dizer assim, artística, é que eu não sei um termo para colocar aqui agora, mas seria aquele que o tatuador trabalha obras exclusivas. Esta é a ideal, sem dúvida nenhuma. Porém, é difícil, é inviável para muitos, né? Então não cabe a nós ficar julgando quem faz da maneira que achar que deve fazer, né? No sentido de que se pega desenho da internet, se não pega, se o outro fez ou deixou de fazer. Só deixo claro aqui que eu acho que devemos tomar cuidado, esses que eu passei durante esse vídeo todo. Cuidado, não use imagens de foto de tatuagens, faça suas releituras, desenhe, façam esboços, pega o Photoshop, faça montagens, né? Não é difícil, basta você estudar um pouquinho que é fácil, tá? E tente desenhar sempre, até que uma hora você vai ter o seu traço, a sua personalidade e as pessoas vão te procurar por conta do seu traço e não por conta apenas da tatuagem aplicada na pele, e sim porque fala, porra, esse cara faz um desenho da hora, eu quero em mim, eu quero essa exclusividade, sabe? Já existem tatuadores gringos que até assinam tatuagem na pele, né? Mas para chegar a esse ponto depende de você estudar, né? E não ficar na zona de conforto, pegando desenho, fazendo desenho lá, com preguiça de pegar o papel e desenhar. Beleza, galera? Então é isso aí. Então esse é o bate-papo que a gente teve aqui hoje, quinta-feira. Semana que vem, mais vídeo aqui no canal e conto com vocês. E também aguardo vocês quando tiver live. Infelizmente, às vezes não dá para eu avisar antes, tá? Não dá. Infelizmente não dá. Então, de repente, você vai receber no teu e-mail que eu tô online lá. E se coincidir de dar tempo de você dentro da sua agenda de compromissos, eu aguardo vocês lá e será um prazer bater um papo com vocês mais uma vez. Tá bom? Fica um forte abraço do Rick. Falou, galera!